Queridos camaradas, companheiros do Partido Ecologista Os Verdes e da Intervenção Democrática, estimados amigos, saúdo-vos de forma fraterna e calorosa, com a mesma fraternidade e o mesmo calor humano que recebemos neste magnífico comício, qual arranque para uma grande ponta final da campanha da CDU nestas eleições para o Parlamento Europeu. A CDU avança com toda a confiança. Se aqui somos muitos, deixem-me que vos diga que por esse país fora têm sido milhares e milhares de homens e mulheres, milhares e milhares de ativistas, incluindo gente que pela primeira vez se junta à CDU a trabalhar e a intervir diariamente na grande batalha do esclarecimento, da informação, da mobilização, do convencimento para o voto que faz o país avançar. Somos muitos, é certo, mas com a determinação e a confiança que transportamos, juntos vamos ser ainda mais até dia 26. Temos dito e temos repetido que o reforço da CDU é uma das questões centrais que estão colocadas aos trabalhadores e ao povo para que os seus direitos e os seus interesses sejam melhor defendidos no Parlamento Europeu. Para que o país veja concretizada uma política alternativa que dê resposta aos graves problemas estruturais que não desapareceram e persistem. Esta não é uma afirmação retórica. É uma afirmação cuja validade se comprova na prática, na ação diária que tivemos ao longo do nosso mandato no Parlamento Europeu. Pela política alternativa que defendemos, pelas soluções que apresentamos para os problemas do país, pela ação concreta que desenvolvemos em estreita ligação com os trabalhadores e as populações e em defesa dos seus direitos, pela forma como exercemos os nossos mandatos, recusando benefícios e privilégios pessoais, comprovamos na prática o caráter distintivo do nosso projeto e da nossa ação política. Com apenas 3 deputados em 21, um total de 21 deputados portugueses no Parlamento Europeu, fizemos milhares de perguntas à Comissão Europeia e outras instituições, centenas e centenas de propostas, declarações, relatórios, pareceres, intervenções. Uma intervenção que revela um trabalho inigualável, não apenas pela quantidade das iniciativas, mas sobretudo pelo sentido que essas iniciativas assumiram. Em defesa do trabalho e dos trabalhadores, combatendo a desregulamentação e precariedade laboral, a violação de direitos individuais e coletivos, defendendo a segurança social pública contra as tentativas de sua privatização, defendendo os serviços públicos, o seu devido financiamento, livres dos constrangimentos do Pacto de Estabilidade ou do Tratado Orçamental, em defesa também da produção nacional, do direito de cada país a produzir, apresentando centenas e centenas de propostas de alteração às políticas comuns agrícola, de pescas, combatendo a política comercial feita à medida dos interesses de uma indústria exportadora como a indústria alemã, mas que oferece em troca ao sacrifício a agricultura e a indústria nacionais. Procurando mobilizar a favor do povo e do país todos os meios, recursos e possibilidades. Fosse na sequência de catástrofes naturais como os incêndios que varreram o país, fosse na discussão dos regulamentos dos fundos estruturais, na qual interviemos como ninguém para melhorar as condições de utilização desses fundos, que não são, é bom lembrar, nunca foram sinal de solidariedade, mas sim de compensação a que o país tem direito
pelo prejuízo que teve e tem pelo mercado único, pelas políticas comuns ou pela moeda única. Interviemos, como aqui já lembrou a Mariana, em defesa do ambiente, em diversas frentes, propondo a duplicação dos recursos do orçamento da União Europeia para a conservação da natureza, integrando esta preocupação de uma forma transversal na nossa intervenção. Pode dizer-se que não fazemos mais do que a nossa obrigação, e é verdade. Não é coisa pouca, nestes tempos que correm, dizer que cumprimos com a nossa obrigação. Mas se se pode dizer que não fizemos mais com a nossa obrigação, também é justo que se diga que fizemos mais que qualquer um dos outros em todos estes domínios. CDU! E é também por isto que mais votos e mais deputados na CDU são uma garantia de que os interesses dos trabalhadores, do povo e do país não serão traídos. São um impulso para as necessárias rupturas que façam avançar direitos e rendimentos, que defendam a produção nacional, que defendam os serviços públicos, que garantam a soberania e a independência nacionais, afirmando os valores de Abril num Portugal com futuro. Caros camaradas e estimados amigos, a convergência em Portugal entre PS, PSD e CDS, que não apenas impediu de ir mais longe nos últimos anos, no caminho de defesa, reposição e conquista de direitos e rendimentos, na elevação dos salários, na melhoria dos serviços públicos, no aumento do investimento, como levou também esta convergência a que fossem tomadas medidas de sentido negativo na legislação laboral, nos apoios à banca, nas parcerias público-privado, no bloqueio do resgate para a esfera pública de empresas como o CTT. Esta convergência que se verificou em Portugal nestes anos, verificou-se também, poderíamos dizer, de forma ainda mais notória e mesmo permanente, com as votações e posicionamentos que estes partidos assumiram no Parlamento Europeu. É verdade. Velha e conhecida técnica, aquela de falar grosso e de encenar grandes divergências em época de eleições, para esconder que, no fundamental, lá estiveram sempre de acordo. Quando se tratou de proteger a corrupção na banca e os lucros dos grandes monopólios, quando se tratou de impor a redução de custos do trabalho e o agravamento da exploração, quando se tratou de liberalizar serviços e privatizar empresas ao abrigo das diretivas da União Europeia, quando se tratou de submeter os povos à ditadura do Pacto de Estabilidade e do euro, empurrando países como Portugal para a estagnação e definhamento económicos, quando se tratou de cortar nos orçamentos da União Europeia, nas verbas a receber por Portugal, lá encontramos sempre, mas sempre, os votos destes três partidos, PS, PSD e CDS. Ora, os problemas do país, os problemas estruturais do país, não encontram resposta na política que ao longo de décadas tem sido imposta por estes três partidos. Mais do que isso, os problemas do país, dos salários ao emprego, da produção nacional ao crescimento económico, dos serviços públicos ao investimento, dos déficits estruturais ao ordenamento do território, estes problemas não encontram resposta nas opções, nas medidas e nos condicionamentos que a União Europeia tem imposto a Portugal. Veja-se a situação da dívida pública. Esse enorme sorvedouro de recursos nacionais que puxa o país para trás quando precisávamos de avançar. Uma dívida que é inseparável das imposições da União Europeia e que se agravou de forma muito significativa depois da adesão ao euro. A destruição de parte significativa da nossa agricultura, pescas, indústria, tornou Portugal um país mais dependente, obrigando a comprar lá fora aquilo que poderia e devia ser produzido cá dentro. As privatizações, todas elas ao abrigo das recomendações e diretivas da União Europeia,
reduziram as receitas do Estado e agravaram a saída de capitais do país. A livre circulação dos capitais, a especulação financeira e os apoios à banca transferiram para as costas do povo português a dolorosa fatura que já vai mais de 20 mil milhões de euros para tapar os buracos da corrupção no setor financeiro. As políticas do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, que, como sabemos, foram os pilares da Troika em Portugal, estimularam a usurpação de recursos nacionais para encher os cofres dos bancos alemães, franceses ou americanos, à custa dos juros de uma dívida, num processo que diz muito sobre a dita solidariedade na União Europeia. É bom que se saiba que de tudo isto se fez a dívida que agora nos impõem a todos. Ao todo, foram mais de 100 mil milhões de euros de juros que foram pagos à banca desde a entrada de Portugal no euro. Recursos que fizeram e que fazem falta aos salários, às pensões, aos serviços de investimento público, à dinamização da produção nacional. Há quem julgue que a dívida deixou de constituir um problema e que a sua renegociação deixou de ser uma necessidade. É possível, digamos que é possível, que se não houver nenhum outro grande banco a ir à falência, se não eclodir uma nova crise na economia mundial, se a situação internacional se mantiver com relativa estabilidade, se não existir nenhum outro movimento especulativo em torno da nossa dívida soberana, se é possível que a dívida possa continuar a ser paulatinamente reduzida, como nestes últimos 3 anos e meio. Mas mesmo assim, se a atual trajetória se mantivesse, só lá para 2038 é que Portugal passaria a ter a dívida inferior a 60% do PIB que a União Europeia reclama. Mas mesmo assim, são muitos estes X, todos eles imponderáveis, todos eles incompatíveis com os maus presságios que por aí vêm de todo o lado, sobre o elevado risco de uma nova crise, todos eles fora da nossa capacidade soberana de decisão. Manter este caminho, manter o caminho a que o país foi amarrado nestes anos, significaria a continuação por 2 ou 3 décadas de todo o quadro de limitações que se colocam ao povo português. É isso que está a fazer o governo PS, utilizando todo o excedente orçamental, que já ultrapassa os 4 mil milhões de euros, não para aumentar o investimento e o crescimento, mas para satisfazer os interesses dos credores. E era possível, mesmo no quadro da armadura do euro, canalizar estes recursos para o crescimento e investimento, conseguindo por essa via a redução do peso da dívida no produto, feita não à custa do crescimento económico, mas sim graças ao crescimento económico e ao desenvolvimento. Ora, aceitar que se persista neste caminho é aceitar que a vida dos trabalhadores e do povo se mantenha em níveis insustentáveis. É aceitar que não saímos da cepa torta, não contem com a CDU para isso. Portugal precisa de encarar a renegociação da sua dívida pública, nos seus juros, prazos e montantes. Esta é uma necessidade e uma possibilidade, fixando encargos com o serviço da dívida que sejam compatíveis com o crescimento e com o desenvolvimento. Fazê-lo implica assumir simultaneamente a possibilidade de recuperar a nossa soberania monetária. Para a CDU, a renegociação da dívida pode e deve estar articulada com a submissão da libertação ao euro e a recuperação para o controle público de setores como a banca. Há uma diferença fundamental, camaradas. Tem ficado clara nos debates nesta campanha eleitoral. Uma diferença entre aqueles que têm resposta para todas as questões, mesmo as mais difíceis, e aqueles que não têm resposta sequer para as questões fundamentais.
Por estes dias temos trazido à campanha vários temas, da agricultura às pescas, do ambiente aos serviços públicos, dos salários às pensões. E não há um dia em que não tenhamos apresentado, a respeito destes e de outros temas, propostas e soluções. Na valorização do trabalho e dos trabalhadores, onde propomos a elaboração de um pacto de progresso social e pelo emprego que vise o pleno emprego na Europa, a defesa e reforço dos direitos dos trabalhadores e outros direitos sociais. A promoção da convergência social no progresso, com a instituição do princípio da não regressão. A defesa da segurança social pública. Na defesa dos setores produtivos nacionais, onde propomos a implementação de um programa de defesa dos setores produtivos e do emprego dirigido aos países mais prejudicados pela União Económica e Monetária, pelo mercado único e pelas políticas comuns. Os países que enfrentem maiores déficits produtivos. Um programa que passe pela mobilização de recursos próprios, mas também por exceções e salvaguardas específicas. Propostas também no ambiente, onde avançamos com medidas concretas no plano do combate e adaptação às alterações climáticas, coisa que não vimos outros ainda abordarem, não no domínio da propaganda, como dizia a Mariana, mas no domínio das propostas concretas para fazer face ao problema. A riqueza das nossas propostas... A riqueza destas propostas que avançamos na declaração programática merece ser conhecida e divulgada. Elas são parte integrante de um projeto de construção de uma outra Europa e revelam uma profunda ligação com a realidade do nosso país. Por isso, daqui deixamos um desafio e um apelo a todos, que se dispam de preconceitos, que leiam a nossa declaração programática, que avaliem as propostas que lá estão, as respostas que são dadas aos problemas com que o país e a Europa se defrontam e, no fim, se concordarem com elas, não resta mesmo outro caminho que não levar essa concordância até ao voto no dia 26 na CDU. Camaradas e amigos, é tempo de avançar e é possível avançar. Avançar com uma confiança que não fica à espera, uma confiança que vai à luta, que não desiste e que não desarma, que aposta no esclarecimento do que está em causa nestas eleições, porque sabe que cada voto na CDU é um voto que soma e pesa para defender o povo e o país. Temos a confiança de quem sabe que é possível levar a luta mais longe, é possível alcançar conquistas e abrir caminho a conquistas de progresso e de esperança. Vamos, nos próximos dias e até ao dia das eleições, acabar de construir o resultado que ponha o país a avançar e não andar para trás. Vamos, nestes dias de campanha, assegurar que esta corrente intensa de confiança na CDU, que faz ecoar aí por todo o país, que o voto acertado é no último quadrado, esta corrente irá desaguar em mais votos e mais deputados na CDU no próximo dia 26. Vamos a isso! Viva a CDU!